Foi capturado o chefe do Estado-Maior-General da autoproclamada Junta Militar de Mariano Nhongo. O Presidente da República manifesta na ONU vontade de fazer parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Aliás, manifestou esta vontade na cimeira da UA, a 34ª cimeira que decorreu de forma virtual devido à pandemia da Covid-19. As contas públicas em Moçambique estão ainda mais pressionadas devido à pandemia da Covid-19, aos ciclones, às inundações e também à instabilidade. Estes são os três temas que vão fazer o grande fórum de hoje, que convidou Rufino Sitoy, que é especialista em relações internacionais, e também convidou Arsénio Zunguzi, que é especialista em análises económicas. Com estes dois convidados vamos tentar perceber a fundo estes temas que aqui apresentamos antes. Como vocês já sabem, mandam as regras aqui do grande fórum, vamos deixar que os nossos convidados deixem ficar aqueles que são os seus fatos da semana. Boa noite mais uma vez, Rufino Sitoy. Começo consigo. Qual é que é o seu fato da semana? Boa noite, Milton. Boa noite. Aqui é o Zunguzi e saudações a todos que nos acompanham a partir de casa. Bom, eu penso que o facto da semana, para mim, é o anúncio de inefetividade da vacina que foi enviada para a África do Sul. Eu bem me lembro que houve um processo de celebração logo que a África do Sul conseguiu importar as primeiras doses de vacina da Índia, e depois, poucas semanas depois, anuncia-se que estas doses são inefetivas para o processo de combate à Covid-19, sobretudo num contexto em que a África do Sul já havia se predispondo a partilhar, não é? Ou pelo menos a dinamizar o processo de vacinação também em países vizinhos como Moçambique, não é? Eu penso que é uma situação que coloca-nos cada vez mais preocupados, porque isto impacta não só na África do Sul, como também impacta Moçambique, que é um país vizinho e que de alguma forma também se vê constrangido, não só pelo facto de algumas dessas variantes da Covid-19 suspeitarem-se que venham da África do Sul, mas também pelo facto de desacelerar o processo de trocas comerciais, desacelerar o processo de abertura de fronteiras. Há este anúncio, mas há todo um receio que se desenvolve em função da ineficácia destas vacinas. Portanto, é uma questão muito preocupante e que vamos observando e ver no que dá a curto e médio prazo. Pois, Arsénio Zunguzi, qual é que é o seu fato da semana? Bem, primeiro cumprimentar aqui o Sitoy, cumprimentar a si, os caríssimos telespectadores. Bem, o meu fato da semana é em relação ao falecimento do general Moussa, e as respectivas exéquias fúnebres aconteceram ainda, creio que esta semana. Bom, penso que tratava-se de uma figura que era importante no processo de pacificação ou no Teatro Operacional Norte, e espero que isto não signifique um enfraquecimento das forças, mas que sim seja um elemento que permita inspirar aquela juventude que está em Cabo Delgado no sentido de continuar a combater os terroristas e devolver a paz das populações naquela zona. Pois, ficaram aqui os fatos da semana. Vamos avançar com o nosso primeiro tema de debate, dos três que anunciamos na abertura deste programa. Foi capturado o chefe do Estado-Maior da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nhongo. Segundo conta a polícia, o homem foi interpelado por Forças Armadas da Defesa e Segurança e decidiu se entregar, não reagiu. Entretanto, vamos ver mais detalhes nesta nota de reportagem que apresentamos a seguir, feita por Farouk Simbini e Gilberto Botão. Paulo Filipe Nguirengue desempenhava a função de chefe do Estado-Maior na autoproclamada Junta Militar da RENAMO, liderado por Mariano Nhongo, desde agosto de 2019, após Mariano Nhongo ter desertado da guerrilha da RENAMO e criado a autoproclamada Junta Militar por não concordar com a eleição do Ossuf Momad como presidente do partido RENAMO, maior na oposição moçambicana. Desde esta data, vários outros guerrilheiros desertores filiaram-se ao grupo de Mariano Nhongo. Nguirengue conta que Mariano Nhongo veio até a sua base na localidade de Piro, nas matas de Gorongosa, para persuadi-lo a se juntar ao movimento, tendo sido destacado como número 2 da junta militar, desempenhado a função de chefe de Estado-Maior. Nguirengue conta ainda que veio a se entregar às forças governamentais porque considera que a sua idade é mais avançada, que não o permitia continuar com os confrontos militares ou o punho das armas. Eu não fui capturado, eu venho sozinho mesmo. Sim. O que é que o senhor veio fazer?
Eu venho entregar a arma porque a idade que eu tenho não é de guerra. Como sempre, as coisas andam assim mesmo. Ele tinha me enganado e eu disse que não. Eu não favorece nada. O corpo é porque não dá para... Porque o guerra acabou de 16 anos. O mesmo conta o que lhe motivou a abandonar as armas e entregar-se para se integrar no processo do DDR. Na junta militar, no princípio, eu falei que nunca eu vou conseguir porque eu já veio negar ao general Nhongo que não deve aguentar. Como eu vou aguentar se o corpo já não tem força? Eu tentei mesmo estar com ele, o objetivo era de levar a arma, depois de vir entregar. Chegar ao tempo, eu levei a arma e vir entregar. Naquele tempo, era proibido negar aquilo que ele está falando. Deve aceitar que aquilo que não é, aquilo que não está bom, deve aceitar. Entretanto, Nguerengue assume ter participado em vários ataques com a autoproclamada junta militar da Renamo ao mando de Mariano Nhongo, mas não revela os locais nem trouxe os alvos. Não, esse plano é dele, o dono do grupo. Quem é o Mariano Nhongo? Ele é Mariano Nhongo. Ele pensa que eu vou alinhar grupo para no lugar X. Ele alinha grupo para no lugar aquele mesmo. Ele ia pessoalmente? É, pessoalmente. O você na qualidade de... Linha grupo são 3 pessoas. 2 armas, um não tem arma. Vai atacar. O autoproclamado número 2 da Junta Militar da Renamo aconselha aos outros militares da Junta Militar de Mariano Nhongo a entregarem as armas e se integrarem no processo do DDR. Eu apelo a ele, porque não pode ser, porque essas pessoas que eu estou falando são pessoas velhas que não conseguem nada fazer, pegar a arma até de manhã até tarde com eles. Vale mais deixar depois de vir qualquer disponibilidade para casa. A guerra acabou. Para que continua no mato enquanto a guerra acabou? Os outros estão sendo desmobilizados para casa. Por sua vez, a polícia conta que o ex-guerrilheiro da junta militar teria sido interceptado com a respectiva arma do tipo AK-47 nas matas de Gorongosa pelas Forças de Defesa e Segurança. Na sequência disto, Nguerengue rendeu-se às forças governamentais, tendo optado em entregar a arma para fazer parte do grupo do DDR. A sua apresentação hoje resulta de um árduo trabalho que as Forças de Defesa e Segurança têm vindo a desenvolver, sobretudo no Teatro Operacional Centro, em que ao longo desta semana, no distrito de Gorongosa, este indivíduo terá sido interceptado, rendeu-se às Forças de Defesa e Segurança. Na altura portava a sua arma de fogo, que é de tipo AKPM, com 5 munições, arma esta que se encontra depositada no Comando Distrital de Gorongosa. Refira-se que a junta militar da Renamo, atualmente liderada pelo general Mariano Nhongo, foi oficialmente anunciado a 19 de agosto de 2019, após a eleição do antigo general da Renamo, que não concorda com a liderança do maior partido da oposição. Ficou então esta nota de reportagem que dá um enquadramento aqui para o nosso primeiro tema de debate, a neutralização do chefe do Estado-Maior-General da autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo. Há duas versões. As autoridades dizem que o indivíduo foi interpelado e se rendeu. Ele diz que já ia se entregar porque já estava bastante velho para continuar no mato. O Rufino Citói, começa consigo. Mariano Nhongo sofre mais um duro golpe depois de sequestrados alguns dos seus familiares, como ele foi narrando algumas vezes que apareceu na mídia, depois de algumas deserções, sendo uma das mais sonantes a do seu antigo porta-voz, João Machava, que disse que ele já estava numa situação de fragilidade. Chegando a este indivíduo, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique já estão mais perto de Mariano Nhongo. Está fragilizado este homem ou ainda não se pode assumir assim? Bom, antes mesmo de responder a esta pergunta sobre a fragilização ou não de Mariano Nhongo, eu penso que há aqui alguns aspectos que sobressaltam nesse discurso. Primeiro, que Mariano Nhongo não tem base de apoio, que é uma coisa que nós já falávamos em fóruns de debate como estes, ou até mesmo em fóruns privados, e não tendo base de apoio, Mariano Nhongo não tem legitimidade para seguir com o conflito, não é? Para dizer o que é que as pessoas que estavam a encabeçar em regras, em conflitos, em que seja de guerrilha, ou seja,
em conflitos com exércitos regulares, quem vai à guerra não são os generais que têm que empunhar a arma e desencadear as ações de guerrilha. Quem vai à guerra não são homens de idade avançada, são os jovens que têm maior capacidade física, disponibilidade física para levar isto a cabo. E quando denota-se isso, que quem estava a levar a cabo essas ações eram os homens do topo desta cadeia, significa que não havia base, né? Portanto, não apanha justificação a teoria que foi propalada por muito tempo de que Mariano Nhongo estava a ser usado por algumas pessoas com certos interesses para desestabilizar o país? Se calhar sim, porque, mas se calhar também Mariano Nhongo estivesse a representar interesses próprios, porque em conflito, normalmente é fácil verificar se há apoio por trás ou não quando o grupo que estiver a desencadear as ações de insurgência ou de violência tiver uma boa logística e denotava-se que Mariano Nhongo só conseguia criar instabilidade, não tinha a mesma capacidade, por exemplo, que acontece ao nível da região norte da província de Cabo Delgado. Portanto, denota-se este elemento e depois também denota-se uma crise de liderança a nível desta junta militar para dizer que os interesses individuais de Mariano Nhongo não representam os interesses coletivos desta junta militar. Portanto, eles desentenderam-se com a Renamo principal e não estavam também a refletir-se com a lógica de apresentação política, ou pelo menos a lógica da disputa política de Mariano Nhongo. Portanto, preferiram se afastar, também acusam de ter uma liderança ditatorial. Pois, uma postura autoritária, não é? E, portanto, são elementos que permitem que as nossas forças tenham um espaço de manobra muito maior, tanto ao nível militar quanto também ao nível político. Eu me questiono até então por que Mariano Nhongo não havia já sido apreendido. Mariano Nhongo estava a desencadear ações de terror, porque não representa nenhum objetivos coletivos, estava simplesmente a terrorizar a população por objetivos próprios, ou pelo menos eram ações de banditismo. Não é? E bom, com isto tudo, dizer que nós temos aqui o Mariano Nhongo fragilizado, não sei se efetivamente foi mais esforço do governo ou foi um desgaste interno da própria junta militar, mas a verdade é que nós temos a liderança pública tem todas as cartas na mesa para poder desencadear um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração muito mais efetivo e rápido, sobretudo para esta componente da junta militar que estava a constranger todo o processo negocial com a Renamo. Pois, Arsénio, chegou-se aqui muito perto de Mariano Nhongo, chegando ao chefe do Estado-Maior-General, depois daquelas todas as intenções que houve e das promessas que vieram do Ministro do Interior, que disse que as Forças Armadas de Defesa e Segurança iam reforçar a sua atuação a nível de uma zona específica identificada para chegar a Mariano Nhongo. Tendo em conta esta recente detenção deste homem, Paulo Guirangue, acha que Mariano Nhongo ainda aguenta por muito tempo nas matas? Bem, penso que é complicado responder taxativamente se o mesmo aguenta, porque para mim estas deserções elas podem ter algumas explicações. A primeira é que o Presidente da República disse que iria conceder amnistia a estes indivíduos, portanto, se eles por si próprios decidissem abandonar a junta militar e também tinham a possibilidade de diretamente integrarem o processo de DDR, como até se fosse um prémio, na medida em que esses indivíduos estavam a praticar ações criminosas, mas que não iriam ser, vamos lá dizer, processados relativamente a essa situação. Deverá haver aqui uma análise com relação a este caso específico, pois há duas narrativas. Ele diz que ia se entregar e as forças de defesa dizem que o capturaram. Que é um elemento de protagonismo, não sei de qual das partes, mas sempre nessas situações há sempre uma das partes que quer aparecer a se apresentar como efetivamente o de capital importância neste resultado. Agora, é difícil perceber se o elemento entregou-se ou as forças o interpelaram, porque pela narração que faz o elemento, tanto é de todo aparentemente credível, incluindo, trazendo aspectos de natureza física, de que já não estava em condições de continuar com a sua atividade. A instabilidade na Zona Centro começou em 2019 e pela idade que ele tem não estava tão jovem assim quando começou também. Claro, é assim, eu prefiro ir pela linha de haver um estímulo, portanto esse estímulo pode ser a perspectiva da abertura do Estado para receber
ou estimular as pessoas a desintegrarem-se ou a desertarem desta junta militar da Renamo e não terem de per si represálias ou perspectivas criminais associadas a esta situação. Isto, de alguma forma, também pode abrir uma janela ou um sentimento de que esta é uma grande oportunidade de nós voltarmos aqui ao convívio da sociedade sem que necessariamente tenhamos que estar a contas com o Estado. Mas também há outra perspectiva de que aquilo que Mariano Nhongo esperava, do ponto de vista de ganhos relativamente a esta pressão que fazia sobre o governo, a perspectiva negocial, portanto, está a levar tanto tempo que não está a ser suficiente para ele manter aqui, do ponto de vista de expectativas, o grupo de militares que ele tem com ele, porque provavelmente ele não esperava que ficasse tanto tempo a tentar negociar, seja com o governo ou com outras entidades, sem conseguir acomodar aqui os seus interesses. O que está a acontecer é que o tempo vai se arrastando e esses homens precisam de ser, aquilo que são as suas expectativas, precisam de ser respondidas, portanto, e não acontecendo, é claro que eles vão tentar olhar do ponto de vista comparativo, o que é mais vantajoso? Continuar numa situação em que não se sabe efetivamente como é que vai ser o termo desta situação e que é mais provável pelo discurso que o Presidente da República das altas patentes militares têm estado a fazer, é um discurso de muita confiança relativamente àquilo que é a proximidade em relação ao fim desta junta militar. Veja só que o Presidente da República já não traz um discurso aqui de diálogo com a junta militar, é um discurso de que devem se entregar e que se não se entregarem, os militares estão a trabalhar no sentido de encontrá-los e efetivamente poderem os capturar. Vou pegar nesta deixa para ir a si, Rufino Sitoy. O Presidente da República disse que o período de amnistia acabou e colocou esta condição levantada aqui muito bem por Arsénio Zunguzi, mas nós temos o Ministro do Interior e o Ministro da Defesa que disseram que há ações concretas para capturar Mariano Nhongo. Tendo em conta esta pressão, se entregando, Mariano Nhongo ainda cabe no DDR ou deve seguir um processo criminal? Faço a mesma pergunta com relação ao indivíduo Paulo, que pelas justificações que dá, é que ele só saiu da mata porque está cansado, não de todo porque não concorda com a ideologia de Mariano Nhongo. Bom, eu penso que aqui há vários aspectos a olhar para eles, não é? Mas, acima de tudo, é preciso considerar que, pelo menos para mim, o que Mariano Nhongo estava a fazer era um ato de banditismo, não é? Ato de banditismo porque os objetivos, se nós analisarmos o processo negocial, os objetivos políticos de Mariano Nhongo estavam mais virados para a Renamo do que para a Frelimo. Por isso que foi necessária este ultimato do Presidente da República, de modo como é que chama? A pressioná-lo. A pressionar não só Mariano Nhongo, como também a toda a liderança política por trás de Mariano Nhongo. E, portanto, não tendo nesse espaço conseguiu. Eu penso que o Presidente da República conseguiu um resultado bom e já estava a demorar. Isto é negociação, negociação tem uma expressão em teoria de conflito, chama-se brinkmanship, que é forçar a outra parte a um ponto em que ela não tem outra alternativa senão negociar. Estas pessoas viram que a liderança, a sua liderança não estava a levar a um porto seguro e sem boas perspectivas, porque não nos esqueçamos, Mariano Nhongo, o interesse principal dele é se integrar na Renamo e assumir protagonismo no quadro político da Renamo, político partidário da Renamo, e não tanto quanto ao nível da negociação com o governo. Isto é que não estava a fazer surtir efeitos. E, portanto, com esta pressão, naturalmente, que estas pessoas perceberam-se de que não estava a chegar a resultado nenhum. E é preciso também dizer que neste país não se deve só tolerar as pessoas, é preciso que nós tenhamos uma consciência de que há atitudes que devem ser criminalizadas. Somos um país com um histórico grande de amnistias. Claro, e não podemos viver de amnistias. As pessoas não podem estar a sabotar o país continuamente, atacar civis continuamente, a confiar numa política de amnistia. E só descansarem quando já estão velhos, como diz o Paulo Guirengue. E é aí onde eu quero que responda de forma direta a pergunta que fiz. Paulo Guirengue, ainda cabe no DDR, tendo em conta que o ultimato apresentado pelo Presidente da República, a amnistia melhor, apresentada pelo Presidente da República, já findou e agora está a vigorar um período de ultimato? Eu penso que tudo é uma questão política, não tanto uma questão legal, de términos ou de início de amnistias. Vai caber mais ao Presidente da República esta decisão. Por mim, eu não acomodava estes interesses nesta amnistia,
pela simples razão de que não é qualquer moçambicano estar insatisfeito com a situação política e pegarem armas e começar a atacar depois civis, ser premiado. E depois ser premiado com uma amnistia ou com alguma forma de uma amnistia que vem com regalias. Com regalias e benefícios econômicos. É preciso que nós criemos esta cultura de que qualquer ação que atenta contra o Estado deve ser penalizada. É neste quadro que eu penso que o Presidente da República deveria agir. Pois, a solução para o problema da autoproclamada junta militar da Renamo, Arsénio Zunguzi, sempre foi apresentada como sendo a Renamo. Pelo rumo que as coisas tomaram, ainda é a Renamo a solução para este problema? Bem, eu penso que pela característica do próprio movimento a esta altura e principalmente pelo nível de crispação existente entre a junta militar, no caso do seu líder e o atual líder da Renamo, provavelmente seja muito complicado haver aqui uma situação de termos, vamos lá dizer, uma paz dentro da própria Renamo e caminharmos para a construção de um partido político efetivamente sem que hajam alas que acreditam que a pressão das armas possa salvaguardar os seus interesses. 2. Não me parece que está a haver um grande exercício por parte da Renamo em encontrar uma solução de pacificação ou de inclusão destes membros que agora fazem parte da junta militar da Renamo. Tanto que o discurso próprio do presidente da Renamo devia haver um DDR interno dentro da Renamo. Devia haver um DDR interno e o discurso, eu penso que o que é mais perigoso neste processo todo é o discurso do líder da Renamo que diz que o problema do Nhongo é um problema do governo, quer dizer, que o governo deve resolver o problema do ponto de vista militar, portanto, e que a Renamo, portanto, aparta-se de qualquer perspectiva até de garantir aqui um processo, vamos lá dizer, de mediação ou até de persuasão a esses indivíduos para que possam acatar... Recusaram o apelo no ano passado, dizendo que Mariano Nhongo foi uma criação do governo da Frelimo para conseguir vitória nas eleições. Exatamente, e portanto, indo por aí, vê-se claramente que há um grande desinteresse por parte da Renamo em conseguir pacificar ou em conseguir incluir estes membros que representam um segmento significativo da própria Renamo que provavelmente não se revê neste momento com o rumo que o partido está a tomar. Olha, nós tivemos muitos casos, inclusive até alguns foram às instâncias judiciais, de indivíduos dentro do próprio partido Renamo que eram tidos como elementos financiadores da junta militar da Renamo. Pode até não ser verdade, existe aqui o espaço de presunção de inocência. Mas há uma grande possibilidade de existirem, sei que isto ajuda no seu raciocínio, um alto quadro da Renamo e membro da Assembleia da República, membro da Comissão Política do Partido, Exato. Apareceu em público a dizer que há indivíduos que estão bem posicionados dentro do partido, que estão a ajudar a junta. Não só, a própria antiga chefe da bancada da Renamo disse que era solidária em alguns elementos que eram apresentados pela junta militar da Renamo. Isso mostra que existe aqui um exercício até de simpatia de alguns grupos dentro da própria Renamo que em algum momento podem até não dar um apoio, vamos lá dizer material, mas que dão um apoio moral a esta junta militar da Renamo. E este grupo também, por coincidência, é o grupo tido como marginalizado pela atual liderança da Renamo. Portanto, este coquetel todo não permite haver aqui uma situação de termos uma reintegração destes elementos da Renamo. E acho que também é um elemento que tem sido ponderado pelas grandes patentes que têm desertado, porque sabem muito bem que não poderão voltar para a Renamo, portanto, não poderão voltar a ter a mesma posição, até de influência relativamente ao que tinha anteriormente no partido. E, portanto, a única alternativa que os resta, além de serem encontrados pelas Forças Armadas e provavelmente se desencadear-se outros processos, é desertar e procurar encontrar aqui um espaço no DDR. E aproveitando aqui a deixa de Citói, eu acredito que isto também é mesmo um processo político. A amnistia terminou, mas havendo aqui um sinal de que há resultados positivos relativamente àquilo que foram os apelos. Foi esta campanha, provavelmente o Presidente da República possa querer também procurar, não diria estender, mas encontrar outras formas de estimular a que estas situações possam acontecer de forma frequente. Pois, faço a mesma pergunta a si, Rufino Citói, é que levantou este debate que coloca aqui a Renamo no centro. Ainda se pode olhar para a Renamo como
possível solução para este problema, porque há ainda aquele medo. Essas pessoas têm conhecimento, porque num primeiro processo não se sabia, por exemplo, que a Renamo continuava a ter armas. Descobriu-se que tinha, quando houve aquele desencadear das ações de 2012, 2013, descobriu-se que tinha um pouco mais quando surgiu a junta. Há este receio de depois estes membros que estão a ser desmobilizados agora voltarem a se insurgir. A Renamo ainda pode ou não ser solução para este problema? Eu penso que a Renamo continua a ser uma parte importante neste processo. Não se pode descartar de todo a sua relevância, seja do ponto de vista moral, tal como Sunguzi dizia, que algumas vozes sonantes do partido Renamo, influentes na nossa sociedade, davam algum nível de apoio moral a este grupo, quanto também o nível da própria acessibilidade desta junta, porque quando esta junta opera, onde esta junta está, a Renamo conhece. Não é? E, portanto, há uma dimensão até estratégica que a Renamo desempenha neste processo todo. Mas, obviamente, que pelo rumo que as coisas estão a tomar, a Renamo vai tornando-se cada vez menos necessária e perdeu aqui, se calhar, uma oportunidade de se mostrar... De justificar a sua posição de partido de paz. De partido de paz. Perdeu uma oportunidade clara e óbvia de apresentar algum brilho em termos de facilitação de processos de paz em Moçambique e obviamente, afastar-se desta questão. A Renamo disse claramente ao Estado moçambicano, que os moçambicanos não estavam interessados neste processo, que não lhes dizia respeito, mas eram moçambicanos, alguns até, se calhar, simpatizantes do partido que estavam a ser vitimados pelas ações da junta. Eu penso que é também uma oportunidade para a Renamo se reinventar na sua postura política nacional, não é? Porque há momentos em que ela deve vê-los como de oportunidade para assumir algum protagonismo político, mas há momentos também em que ela deve aparecer, se calhar até às vezes de mãos dadas com o governo, assumir mesmo alinhamento, mesmo a direção para facilitar processos políticos internos nacionais. Vamos voltar ao chefe do Estado-Maior-General da autoproclamada Junta Militar da Renamo. Como estes indivíduos podem ser usados para encontrar o principal homem da Junta Militar, que é o principal causador, pelo menos no que toca ao que é público, desta instabilidade na zona centro do país, porque as deserções começaram já há algum tempo e os resultados têm tido intervalos muito longos que podem significar, em algum momento, o prolongamento da instabilidade. A verdade é que, feliz ou infelizmente, é preciso encontrar a figura de Mariano Nhongo. A insurgência, a subversão, encontrar a liderança é chave para dar término a qualquer forma de conflito contra o Estado, não é? E eu penso que estas figuras têm um papel estratégico, primeiro porque sabem quais são os pontos de localização por onde anda Mariano Nhongo, qual é a sua real capacidade e portanto, é possível, trabalhando juntamente com estas pessoas... Já tem um estratega ao lado das forças de segurança. Um estratega da Renamo ao lado das forças. É fácil começar a pensar-se numa neutralização mais efetiva de Mariano Nhongo. Portanto, são pessoas que ainda podem jogar um papel muito estratégico e, se calhar, aí voltamos à necessidade do presidente colocar esta carta da amnistia na mesa como um estímulo à colaboração no processo de localização de Mariano Nhongo. Pois, faço a mesma pergunta a si, Arsénio Sunguzi. Estes homens, como é que olha não só para a forma como podem ser usados, mas para a forma como podem estar a ser usados para alcançar Nhongo, tendo em conta que estes intervalos para uma captura ali, outra acolá, uma deserção aqui, outra acolá, são um pouco longos e acabam estendendo o período de ataques na zona centro? Bem, eu penso que está aqui uma oportunidade, embora ela pode não ser efetivamente aquilo que todos nós estamos aqui a pensar. Portanto, é preciso perceber que nós estamos com um indivíduo que era o segundo desta junta militar da Renamo e tem um objetivo claro, que é a sua reintegração à sociedade, mas de per si também é um estratega e, portanto, é preciso que haja um trabalho muito aprofundado para conseguir o ter efetivamente do lado das forças de defesa e segurança. Portanto, esse é um aspecto. Agora, o segundo aspecto é que pode-se sim usar esses indivíduos até para conseguir perceber quais são os pontos de fragilidade pelos quais as Forças Armadas podem conseguir encontrar ou podem conseguir ainda mais fragilizar Mariano Nhongo. Mas eu quero crer que a estratégia
mais eficiente, embora mais demorada, é esta que resulta na deserção de homens como este. Porque estes tipos de deserções carregam consigo elementos carismáticos de um grupo como este. Portanto, a deserção de um chefe de Estado-Maior-General... Pode motivar a deserção de outros elementos. Exato. Além de motivar a deserção, desacredita, do ponto de vista operacional, o próprio movimento de guerrilha. É preciso perceber que um chefe de Estado-Maior-General é uma espécie de um presidente de comissão executiva. Portanto, ele é o operacionalizador do processo no terreno e, portanto, a sua retirada, portanto, isto pode descredibilizar ou desanimar boa parte das unidades operativas da junta militar. Portanto, isto é importante e querem crer que, se é possível, conseguir estimular a deserção de um elemento como este, havendo espaço para tal, eu penso que o Presidente da República ou as entidades competentes devem procurar ainda mais apostar por esta via. Porque apostar numa via de utilização desses elementos, integração nas Forças Armadas muito rapidamente, com os vícios e os hábitos que esses elementos têm, embora tenham um grande interesse aqui de ajudar as Forças de Defesa e Segurança, também tem o seu risco, e o risco pode ser ainda maior. É que esses elementos são... Já dizia que é velho o senhor Guering e, portanto... Esperou ficar velho para deixar as armas e parar de matar inocentes. E o seu discurso é tão comovente que ele diz que já não consegue lutar. Portanto, e se já não consegue lutar, o fato de já não ter muita coisa a fazer também é muito perigoso, porque a partir desse momento ele pode ser um elemento também, pode ser utilizado para outros interesses, são interesses até adversos daquilo que são interesses do próprio Estado. Pois. Então, eu penso que tem o seu risco, é importante sim, é um caminho, mas prova-se aqui claramente que aquilo que foi a perspectiva de abertura do Estado relativamente à amnistia, ao DDR, portanto, está a surtir efeito. Talvez é que tem que se procurar estrategicamente reforçar e procurar perceber como é que nós podemos conseguir ganhar tempo com esta estratégia. Pois, Rufino Sitoy, vê também aqui uma oportunidade, uma abertura para mais deserções, tendo em conta a figura que foi encontrada pelas Forças Armadas de Defesa e Segurança, e uma questão que gostaria também que respondesse já no encerramento deste tema, que não pode nos saltar à vista, é a postura das FTS, que nos habituaram a abater os indivíduos considerados perigosos, que desta vez agiram de uma forma diferente. Bom, sobre a postura, eu penso que as FDS baseiam-se em estratégia, não é? Há momentos da estratégia em que é conveniente abater os elementos perigosos de grupos, não é? Há momentos em que é preciso reter essas pessoas para interrogação, para poder melhorar ou gerar maior efetividade na estratégia no terreno, depende das conveniências que o processo exigir. Agora, se pode ser um elemento de desincentivo às demais pessoas que estão nas fileiras da RENAM, sem dúvidas, mas isso vai depender da forma como o nosso Estado trata estas pessoas, não é? Vai depender do tipo de incentivos que for a dar, vai depender do Até aqui o DDR é considerado um sucesso. Ainda não é um sucesso. Nós temos um histórico infeliz com este DDR, não é? Começou nos 90, se prolongou pelos princípios de 2010 e até os dias atuais ainda não conseguiu produzir resultados efetivos para a paz, não é? Ainda não é um sucesso enquanto nós não tivermos uma RENAMO totalmente desarmada, uma RENAMO totalmente politizada, não é? Porque é isto que nós queremos, ver partidos políticos que se orientem... que produzam ideias. Claro, que produzam ideias e que haja num quadro político regular, que não recorram sempre que necessário a forças ou pelo menos a incentivos à desestabilização, não é? E, portanto, ainda não é um sucesso, mas eu penso que estamos a um bom caminho. Eventualmente as pessoas vão sendo vencidas pelo cansaço, tal como está a acontecer agora, mas não podemos sempre esperar que o cansaço seja o adversário para nós tomarmos ações mais efetivas, mas está aí uma oportunidade. Pois bem, fizemos assim o nosso primeiro bloco do Grande Fórum desta semana. Não sei, daí voltamos no segundo bloco para debater dois temas: a vontade do Presidente da República de fazer parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, vontade que foi manifestada na 34ª Cimeira da União Africana. Vamos ver também para os possíveis impactos desta pressão que está a haver sobre a economia moçambicana, como diz o Banco de Moçambique. Não sei, daí até já.
Segundo bloco do Grande Fórum, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo. Estamos com Rufino Sitói e Arsénio Zunguzo. No primeiro bloco analisamos a captura do chefe do Estado-Maior-General da autoproclamada Junta Militar de Mariano Nhongo, o senhor Paulo Nguirangue. Agora vamos analisar um outro tema. O Presidente da República disse na 34ª Cimeira da União Africana, que decorreu de forma virtual devido à pandemia da Covid-19, que pretende ver Moçambique membro do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Arsénio Zunguzo, vou começar consigo. Como é que olha para esta pretensão de Moçambique e o que é que um Estado como o nosso, com grandes desafios do ponto de vista de segurança, pode oferecer a um órgão decisor para a segurança, pelo menos dos 193 membros da Organização das Nações Unidas, pode oferecer? Bem, primeiro dizer que eu saiba, a Moçambique candidata-se para uma posição... Não permanente. Um assento não permanente, portanto é rotativo. É a única que tem. Exato, portanto é a única que tem. Os outros 5 são permanentes? São permanentes e têm aqueles poderes todos que nós sabemos. Bom, eu penso que Moçambique tem aqui a possibilidade, né, caso consiga garantir este assento, de influenciar uma série de matérias que podem ajudar a resolver grandes desafios que, além de serem desafios de Moçambique, do ponto de vista de segurança, me refiro ao problema em Cabo Delgado, problema de terrorismo. Portanto, além de ser um desafio nacional ou interno, agora tem uma dimensão regional. Nós sabemos que esta situação de Cabo Delgado, neste momento, envolve também a Tanzânia, envolve a SADC num esforço conjunto de procurar estrategicamente respostas a este conflito e, portanto, sabemos que esta organização tem aqui a capacidade até de aprovar resoluções que enviam missões de paz e outro tipo de apoios que podem ser fundamentalmente estratégicos para resolver o problema de Moçambique. Moçambique tem mais a ganhar do que a oferecer. Tem mais a ganhar do que a oferecer, porque é preciso olhar numa perspectiva também de experiência relativamente aos desafios que nós temos internamente. Portanto, são desafios dos quais nós ainda nunca os enfrentamos e esta região do continente também não teve a mesma experiência. Portanto, estaremos num concerto de países que têm muita experiência relativamente a esta matéria. Portanto, falando especificamente dos 5 países que têm poderes e têm assento, exato, portanto, e no caso dos Estados Unidos, a própria Inglaterra, a Rússia, a China, portanto, são países que podem conseguir, talvez, por esta via também influenciar também aqui, já demonstraram interesse em apoiar Moçambique nesta situação e efetivamente apoiar a zona nesta situação que ameaça toda a zona aqui da África Austral e, portanto, tem a oportunidade de efetivamente poder responder a este clamor, portanto, e Moçambique tem a oportunidade também de apresentar esta situação em sede de uma organização daquela natureza e poder influenciar a este tipo de apoios ou a este tipo de resoluções que podem responder aqui aos nossos problemas. Embora é importante para tal que estrategicamente Moçambique se posicione para que os seus interesses em sede de uma situação desta natureza sejam efetivamente salvaguardados. E, portanto, sabemos que nessas situações todas, aliás, há uma grande discussão relativamente a esta organização, em que muitas das vezes, quando não acomodado os interesses dos membros mais poderosos, entre aspas... São relações estritamente de poder. Exato, corre o risco de não conseguirmos alcançar aquele que, para mim, é o principal objetivo do país, que é influenciar a medidas que resolvam os problemas de conflitos aqui nesta zona do continente. Rufino Sitói, quero aproveitar a sua experiência aqui na análise de assuntos internacionais para poder compreender melhor e ajudar os nossos telespectadores a compreenderem, afinal, o que é preciso para ser um membro de um conselho como este, Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que, como dizia o Arsénio Zunguzo, toma medidas que impactam no mundo. O que é que significa isso e se Moçambique está em condições, tendo em conta o seu cenário político-militar, e temos também esta questão que Arsénio Zunguzo, mais uma vez cito, disse que ainda não superamos estes problemas de instabilidade no país? Bom, primeiro, se calhar, explicar basicamente o que é o Conselho de Segurança para as pessoas que nos acompanham a partir de casa, não é?
o Conselho de Segurança é dos órgãos mais importantes a nível das Nações Unidas, não é? E isto para além da Assembleia Geral, que é onde estão lá todos os Estados, depois há um fórum restrito que decide sobre questões estratégicas globais muito importantes. Este fórum é o Conselho de Segurança. Tem lá 5 membros permanentes, que são a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia e a China, não é? Que são os países que debatem-se lá sobre questões políticas internacionais. Estamos a falar de intervenção militar, a situação, por exemplo, da Líbia, a decisão de intervir na Líbia, que por coincidência ou por ironia, a África do Sul apoiou esta decisão de intervir na Líbia. E estamos a falar também de questões da aplicação de sanções internacionais, a semelhança daquilo que tem estado a acontecer com a Coreia do Norte, com o Irão, a aplicação de sanções internacionais. Portanto, é um conselho, se nós estamos a falar de poder global, estamos a dizer que o Conselho de Segurança é provavelmente o órgão a nível internacional que mais poder exerce em questões que dizem respeito à paz e segurança internacional. É estratégico estar lá. É estratégico estar lá. Não só Moçambique é um país pequeno, é um país que não está, se calhar, habituado nunca, aquilo que se diz em inglês, nunca jogou com os grandes rapazes, não é? Play with the big boys, nunca jogou nesse tipo de fóruns. É importante para um país como Moçambique conhecer este fórum, conhecer a dinâmica deste fórum, participar no processo de decisão deste fórum. É um fórum muito importante de aprendizagem para Moçambique e, portanto, eu vejo isto mais como uma oportunidade de aprendizagem, mais do que uma oportunidade de influenciar o órgão, porque o órgão tem lá 5 membros com uma agenda muito forte sobre questões de paz e segurança e se calhar também havendo esta oportunidade de influenciar, seria para influenciar em questões de África, porque Moçambique está lá a representar o continente africano. Atualmente, quem está a representar é o Quênia, não é? É uma presidência rotativa, os 10 membros não permanentes giram entre os demais continentes, não é? E o continente africano vai tendo lá de vez em quando... Tem direito a 3 membros. De 2 em 2 anos, sim. Na verdade, é um membro... sim, são 2. Atualmente é o Quênia e a Tunísia, que estão lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, estamos a falar de uma oportunidade única que Moçambique tem e, obviamente, isto também põe um desafio muito grande em termos de preparação do país para a participação neste tipo de conselhos, não é? O domínio do tipo de dossiês que se tratam naquele conselho, a gestão das polaridades, porque é um conselho que, apesar de reunir os grandes poderes, aliás, se calhar, por causa deste facto de reunir os grandes poderes internacionais, facilmente pode, né, colocar Moçambique numa situação em que tem que se alinhar a algum destes poderes e comprometer seus projetos de diplomacia a longo prazo. Portanto, é um exercício muito não fácil para Moçambique, mas que se conseguir chegar lá seria muito bem-vindo, de uma oportunidade única de Moçambique a estar nesses grandes fóruns e participar ativamente em questões de ordem global. Pois, estava a consultar aqui a minha cábula, são 3 membros, temos agora o Níger que vai sair neste ano de 2021. Arsénio Zungusse, tendo em conta a postura que Moçambique tem apresentado de manter a postura de não violação da soberania, se por acaso o terrorismo se alastrar ou se arrastar até 2022, que é o ano em que Moçambique pretende lá estar, vê um Estado mais aberto para receber este tipo de intervenções de paz? Bem, naturalmente que isto vai ser uma perspectiva também estratégica por parte do Estado. Neste momento, portanto, acredito que esta posição, esta postura do governo moçambicano tem a ver com aquilo que é a sua perspectiva relativamente à capacidade de resposta ao conflito e, portanto, e também existem questões de natureza soberana, provavelmente que o Estado não quer expor neste momento. Mas eu penso que esta situação, estas decisões, elas são dinâmicas e a realidade que vai se viver na altura em que Moçambique fazer-se presente, caso o consiga para esta organização, naturalmente vai orientar a uma decisão diferente ou talvez a uma decisão que possa ser contrária àquilo que nós estamos a ter neste momento, que é uma decisão em que o país tem uma certa resistência aqui à recepção de apoios militares relativamente a esta matéria. Mas também é preciso perceber que as forças que normalmente são destacadas nestas resoluções são missões de paz e segurança
e muitas das vezes elas não têm uma perspectiva interventiva do ponto de vista de combate relativamente ao... E em alguns países da África não deram certo. Exatamente. Portanto, elas não têm uma perspectiva de combate relativamente àquilo que são os beligerantes. Portanto, não estão a defender nenhuma das partes. O que elas procuram é reduzir aqui o risco de ocorrência de situações em que... Proteger os civis. Exatamente, em que as populações que estão no local do conflito possam sofrer relativamente àquilo que é a dinâmica da própria guerra. Portanto, eu penso que o que pode ditar uma alteração de posição do país relativamente à restrição ou não dessas forças poderá ser a dinâmica do próprio conflito. Mas também penso que pela natureza operativa destas forças, portanto, não vejo aqui um grande problema relativamente à adesão ou não a uma resolução desta natureza. Pois, vou pedir um pouco mais de brevidade nas próximas respostas. Estamos aqui a falar do futuro com Arsénio Zunguzi. Vamos falar do presente consigo, Rufino Sitoy. Moçambique tem estado a ser avaliado por muitos países da União Africana, onde precisa ter simpatia para fazer parte deste Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, como um Estado frágil para lidar com o terrorismo. Entretanto, agora temos estado a ver um Moçambique mais pujante no que toca à defesa dos civis e do Estado com relação a estas violações, a estas instabilidades. O Presidente da República pode estar a querer usar este aparente controle nestas duas principais frentes de combate que tem em Moçambique para influenciar esta apreciação positiva da postura do país, para então daí conseguir alguns votos para fazer parte deste órgão? A verdade é que a participação neste Conselho envolve muitos outros benefícios que às vezes não são diretos, é difícil apresentar aqui claramente. Esses benefícios, obviamente, que vão para os Estados, e por isso há muito lobby que ocorre, há muita disputa que ocorre entre Estados africanos, aliás, todos os Estados que têm, todas as regiões que têm de colocar ali um Estado ao nível destas regiões, é uma disputa muito acirrada para poder participar deste Conselho. Por isso que, algumas vezes, vemos um Brasil a participar com maior recorrência. E para além deste lobby, obviamente, que contam questões de experiência em assuntos de paz e segurança internacional. Qual é o nível, por exemplo, de participação de Moçambique em missões de paz? Moçambique não tem muita experiência nessas questões. E, obviamente, que ter um conflito, estar a responder ativamente a um conflito que hoje em dia afeta uma boa parte do continente, aliás, uma boa parte do mundo. Estamos a falar dos conflitos do islamismo radical, não é? É uma oportunidade ainda maior para poder fazer parte deste Conselho. Mas, obviamente, que aqui é difícil dizer efetivamente qual é o argumento que o chefe de Estado vai usar, mas isto de certeza não vai fugir A nível da União Africana, pelo menos, disse que Moçambique tem uma experiência de paz e de combate a conflitos que pode ajudar muito na sua elegibilidade. Aí já nos perguntamos quais as experiências de paz e de combate ao conflito, porque é aquilo que eu estava a dizer, fala-se também de necessidade de intervir em conflitos internacionais, estamos a falar das missões de paz, enquanto as missões de Moçambique vai participando, e depois a gestão dos conflitos internos, se tem as nossas forças, qual é o nível de preparação de nossas forças para a gestão de conflitos, para a intervenção em conflitos. Estamos a falar agora desta questão de responder à situação em Cabo Delgado. Obviamente que há argumentos que podem ser arrolados, mas também é preciso assumir que há Estados que têm muito mais. Há mais argumentos contra ou a favor? Eu penso que a favor, obviamente que sempre haverá argumentos, mas a favor depende dos Estados que estarão nesta disputa por um assento neste Conselho. Portanto, acho que o mérito estará mesmo nesses elementos que foi aqui elencando. Pois, temos muito pouco tempo, mas não podemos deixar de olhar para este tema. Agora quero aproveitar mais a experiência de economia aqui de Arsénio Zunguzi. As contas moçambicanas estão cada vez mais pressionadas, diz o Banco de Moçambique, no início de um ano que era visto como de esperança para a recuperação económica. A inflação reduziu, ou seja, aumentou para 4,9%. Prevê-se momentos mais difíceis para Moçambique neste 2021 ou é só um mau sinal do arranque do ano? Bem, eu penso que no final do ano passado nós já fazíamos uma radiografia relativamente àquilo que poderia ser a situação econômica ou dos principais indicadores econômicos.
Portanto, penso que um elemento que é determinante nestas situações é a instabilidade ou a nossa incapacidade, enquanto Estado ou sociedade, de conseguir controlar a situação da pandemia. E, portanto, a partir daí nós temos um grande risco de incerteza, e este risco de incerteza de per si já traz aqui outros elementos que muitas das vezes agravam as perspectivas económicas. A pandemia é um aspecto novo, há aspectos que já fazem parte das dúvidas económicas de Moçambique há bastante tempo, a gestão das inundações e a instabilidade sob o ponto de vista militar. Exato. Nós, a esta altura, nós ainda estamos num processo de reconstrução, inclusive nós não temos ainda todo o financiamento necessário para o processo de reconstrução dos 2 ciclones Idai e Kenneth. Tivemos recentemente mais um ciclone que teve aqui um nível de destruição muito alto. Nós temos o problema da logística da guerra, que tem um nível de imprevisibilidade do ponto de vista daquilo que são a afetação de recursos financeiros para acomodar, para responder aqui à logística da guerra. E, portanto, temos aqui a situação da pandemia. E temos também uma dinâmica global muito desfavorável para a situação de Moçambique. É que nós estamos numa situação em que existe uma grande reorientação de recursos em todo o mundo, daquilo que se previa para investir na recuperação econômica dos países, agora está-se a reorientar para a pandemia. Temos agora a grande incerteza das vacinas, e penso que todo este coquetel, portanto, traz este resultado em que nós vamos continuar a ter perspectivas muito nebulosas, e é bem provável que, havendo redução de investimento para a recuperação das pequenas e médias empresas, o confinamento que tem sido anunciado nos últimos tempos e que tem grande impacto nas pequenas e médias empresas, vai continuar aqui a retroceder aqui as perspectivas de recuperação econômica, e reduzindo-se a capacidade produtiva, ou a capacidade, pelo menos, de aqueles que são compradores influenciarem aqui o setor produtivo, porque é preciso perceber que quando mais nós temos indivíduos assalariados, eles estimulam o setor produtivo. Pois. Porque nós estamos a ter uma regressão do emprego, e isto tudo vai fazer com que se produza menos e nós tenhamos aqui poucos produtos no mercado, e provavelmente tenhamos uma inflação a disparar, e até ao final do ano poderemos ter a vida um bocadinho mais cara. Pois. Rufino Sitoy, a diplomacia das vacinas, que é um problema novo, os outros, como dizíamos, o país já está acostumado à questão da gestão da época chuvosa e também da questão da instabilidade. Está acostumado não por ser bom, mas porque já lida com eles há bastante tempo. Há aqui um elemento fundamental para a recuperação econômica, que é o início da imunização da população, para criar um ambiente de maior confiança para o estímulo do setor produtivo. Como é que olha para esta diplomacia das vacinas? Há quem diga que elas estão a ser nacionalizadas pela Europa e pelos Estados Unidos, e em algum momento parece que se esquece que estes países investiram na pesquisa destes recursos, que agora querem que sirvam primeiro a si e depois aos outros. Não, obviamente que esses Estados, e eu lembro de haver, principalmente durante o mandato de Donald Trump, uma tentativa de controlar as patentes desta vacina, sobretudo para países que têm capacidade de produzir medicamentos genéricos. Estamos a falar de África do Sul, Brasil e Índia, não é? E que acaba constrangendo a capacidade de países menos capazes, como Moçambique, de poder aceder a esta vacina. E obviamente que aqui o grande problema de Moçambique neste contexto atual, e que gera esta imprevisibilidade, é não controlar muitas variáveis que estão fora do controle de Moçambique. E uma dessas variáveis é a dinâmica da evolução, não é? da qualidade da vacina. Teve uma vacina na África do Sul, provou-se que não era tão efetiva. Estamos hoje em dia também a falar da questão dos ciclones. Moçambique não controla estes fatores. Isto obviamente que vai gerando esta imprevisibilidade em questões econômicas. Um cenário imprevisível nunca é um bom cenário. Portanto, há aqui vários fatores que não oferecem boas perspectivas em Moçambique, mas eu penso que também há oportunidades aqui de pelo menos pelos decisores, de apresentar algum brilho na tentativa de resgatar Moçambique deste mau ciclo econômico, que é, por exemplo, através desta tal diplomacia de vacinas, que é primeiro conseguir imunizar a população, principalmente quem em Maputo, que é onde concentra-se a maior parte da atividade econômica e que está sob este cerco. É o epicentro da pandemia. É o epicentro da pandemia, e depois o resto das atividades a nível nacional. Mas obviamente que isso vai depender da dinâmica dos laboratórios na Europa, na Ásia, na América
e, portanto, é uma coisa que não está tanto sob nosso controle. Pois, e já não temos tanto tempo assim para começar a pesquisar vacinas próprias. Arsénio Zunguzi, muito obrigado pela presença, muito obrigado a si também, Rufino Citói, já não temos mais tempo, muito obrigado pela sua presença, assim que nos acompanhou de casa. Nós voltamos próximo domingo com mais debate. Até lá, fique bem, previna-se da Covid-19 porque ela é uma realidade. Permita que estejamos juntos na próxima edição.